Ora bem, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago, como o Hugo já me apresentou. Obrigado pelo convite, parabéns. Está um evento extraordinário, num local fantástico. E tem sido um prazer ouvir todas estas abordagens, opiniões, conhecimentos que têm sido aqui transmitidos. Eu trago aqui um tema que o Hugo me propôs, muito de acordo com aquilo que eu passei, mas que muitos passaram já nesta sala e outros provavelmente estão prestes a passar, que é dar passos, iniciar projetos que tenham a ver connosco, não é? É difícil provavelmente responder a esta questão de uma maneira muito rigorosa, mas então eu trago-vos um misto da minha história e de algumas considerações que eu acho importantes. Esta pergunta passa-nos pela cabeça de diferentes maneiras e em diferentes fases da vida. Qual é o momento certo para? E se calhar, já há muitos anos, qual é o momento certo para dar o primeiro beijo? Com quem? Como? De que forma? Bom, no meu caso, segundo contam, aos 3, 4 anos os meus pais foram chamados ao infantário porque eu andava atrás das portas da casa de banho a dar uns beijinhos, mas acho que era sempre com a mesma menina. E depois, se calhar, questionamos-nos mais à frente qual é o momento certo para perder os 3, para perder a virgindade. Dava uma história gira, mas não são os meus pés. Não, foi de uma forma mais romântica, mais apaixonada. Aliás, quando conheci o Hugo, uma das primeiras coisas que o Hugo me disse foi... O Hugo disse-me: a tua visão da fisioterapia, do negócio, não deixa de ser... És um romântico nisto, não foi neste contexto. E é verdade, eu tenho sempre também este lado mais romântico e tento depois equilibrar e encontrar esse fio condutor. Se calhar qual a altura certa para casar? E no meu caso foi uma altura muito importante, um momento muito importante, em 2013, quando, um mês antes do casamento, cancelei tudo. E claro, isto tem impacto na vida de uma pessoa, não é? Não só na minha, como da outra pessoa. Ela está bem, neste momento. Acabou de ser mãe, não é meu. Encontrou finalmente o príncipe encantado que tanto merece e está feliz e nós damos-nos bem. Portanto, de alguma maneira as coisas encaixaram. O momento certo, foi assim que aconteceu. Desculpem, este é meu. Qual o momento certo? Qual o momento certo para comprar casa? Bom, eu em 3 continentes, 22 casas e nunca comprei nenhuma. Isto é uma loucura. De alguma maneira eu continuo a sentir que a minha casa é onde eu estou, é com a mochila às costas, é encaminhadas, é por aí. Mas nunca chegou este momento. Aliás, o meu momento é não avançar para a compra. E assim foi, ao contrário daquilo que se passa com pessoas à minha volta. Mas não importa. Qual o momento certo para ser pai? Esta é uma daquelas questões que nos passa muitas vezes, não é? Será que há um momento certo? Eu, por exemplo, fui pai, ou decidi ser pai, decidiu-se em conjunto, não fui só eu. 6 meses depois de conhecer a mãe do Lucas. Isto quase não passa na cabeça de ninguém, mas assim foi, e ainda bem. Eu tive que sair, tive que ter uma pausa minha, tive que abandonar a minha caminhada de sucesso, de emprego certo, de ascendência, porque nada me estava a fazer sentido. Resolvo estar uma temporada fora e quando regresso também me passa pela cabeça qual o momento certo para iniciar um projeto, um negócio. E porquê é que nós fazemos esta pergunta tantas vezes, do momento certo? Bom, esta necessidade de saber tem a ver com vários princípios, mas com um é certo, que é todos nós queremos ter algum grau, queremos ser bem-sucedidos de alguma maneira. Queremos que corra bem, queremos que não falhe. Esta noção da falha acompanha muito a nossa sociedade, a nossa educação desde pequeninos. Eu questiono muito o conceito de falha. O que é isto de falhar? E mais ainda, se falharmos, com base em quem ou com que comparação é que é essa falha? Porque se for de acordo com um princípio nosso, com uma caminhada nossa, se calhar não é falhar de todo, não é? A partir do momento que se chama falha é porque há uma comparação com um padrão externo. Então, normalmente, tudo começa com uma ideia. Vocês têm uma ideia. Nas neurociências, hoje em dia, diz-se que no momento em que vocês pensam e dizem percebi que veio-me uma ideia à cabeça, é muito, muito fácil essa ideia já estar a ser desenvolvida há meses ou às vezes anos até.
E de repente há um conjunto de ligações que se forma e a ideia torna-se parte da vossa consciência. E essa ideia normalmente tenta preencher uma falha, tenta encaixar uma falha do sistema, uma falha, uma lacuna na sociedade, no mercado. Mas há um problema às vezes. Será que estamos a tentar copiar o caminho de alguém? Porque é inevitável. Nós estamos aqui numa rede, numa networking, 200 pessoas nesta sala, quantas mais na nossa comunidade, na nossa família, nos nossos pares. Nós olhamos uns para os outros, nós reparamos e é quase inevitável a nossa mente não querer fazer uma associação de aquele caminho é interessante. Eu já ouvi aqui hoje, desde de manhã, caminhos muito interessantes. Porque não transformá-lo no meu caminho? E isto pode ser um problema. Porque copiar caminhos, ideias, é algo relativamente fácil. Se isso me vai trazer uma caminhada de sucesso pessoal, essa é outra questão completamente diferente. Portanto, qual o momento para iniciar? Copiar ideias é fácil iniciar a qualquer altura, mas será que é o vosso percurso? Bom, e do ponto de vista das ideias empresariais, claro que vocês têm que ter um plano, testar ideias, como a Soraya falou e bem, ter um plano do ponto de vista também financeiro, como é que eu vou implementar, se preciso de um espaço físico ou não, como foi falado hoje de manhã, e não, nem sempre é preciso esse espaço físico. Será que preciso de funcionários? Será que eu consigo fazer sozinho para já nesta fase e lançar esse projeto, essa ideia? Para isto é fundamental eu perceber, compreender minimamente como é que o mercado funciona. E aqui há alguns pontos que eu, na minha caminhada, não ponderei. Eu tive uma ideia, vou lançá-la e vamos a isto. Só para vocês terem uma ideia da minha caminhada. Quando eu decido implementar o meu primeiro projeto, estava o Lucas na barriga e eu disse, ok, vou-me despedir. Parece lógico, não é? Não, mas vais-te despedir para começar algo que já está... Não, vou começar do zero e vamos ver como é que as coisas acontecem. Isto chama-se loucura. Mas eu só sei isto agora e ainda assim acho que foi o caminho certo. A questão é que eu não conhecia o mercado. Eu não tinha feito a minha análise, eu não tinha feito as minhas reflexões. Se quiserem, podem atender. Era preciso perceber, será que o mercado está saturado? Será que já tem muitos produtos iguais àqueles que eu tenho para oferecer? Será que eu tenho muita competição? Mais clínicas, neste caso estamos a falar de uma clínica, um gabinete de fisioterapia. Será que eu vou comunicar ao nível daquela comunidade, daquele mercado? O primeiro projeto que eu criei chamava-se Body, B-O-D-H-I, que vem do sânscrito, que significa iluminação, atingir um estado superior de consciência. Porquê? Porque eu acredito que na saúde nós devemos facilitar esse processo junto das pessoas. Até que há um dia, 6, 7 meses depois, que um cliente chega e diz assim, Body, isso é o que as senhoras usam por baixo da roupa, não é? Eu disse, bom, acho que está na altura de mudar o nome e de criar algo diferente. Eu não me preocupei minimamente em perceber se aquela comunidade falava a minha linguagem e eu a deles. E isto é fundamental, porque por melhor que seja a ideia que eu traga, se eu não me ligar, se eu não me conectar, eu perco-me. Depois, como é que eu vou divulgar este produto? Na hora que eu quiser começar. Esse tal momento certo tem que contemplar a forma de divulgação. Eu posso ter um produto fantástico, as pessoas têm que saber que existe. Será que o mercado está disponível para pagar no momento em que eu decido abrir, em que eu decido iniciar? Será que tem interesse? Será que tem necessidade? Ou será que as necessidades estão completamente resolvidas naquela comunidade, naquele meio? Será que eu me consigo ligar às pessoas? E este ponto para mim é fundamental. Como é que nós nos ligamos às pessoas? É pela ideia? É pelo preço? É pelo valor que acrescentamos? E que valor é esse? Como é que vocês sabem que valor é esse que têm para acrescentar? Porque ideias, basta copiar, gabinete, fisioterapia. Pá, já está. E estarem disponíveis, como foi falado hoje de manhã, para evoluírem, porque o mercado, a comunidade também evolui. E não terminou, mas eu carreguei no botão errado. E para mim a peça que falta aqui é ideias, mercados, análises. E qual é a vossa mensagem? O que é que vocês têm a passar? Já se tocou nesse assunto hoje de manhã. Como é que querem passar essa mensagem? Portanto, hoje de manhã pedirmos para fazer uma reflexão e falar com o colega do lado. Não precisamos de fazer isso. Mas fechem os olhos e pensem, neste preciso momento, o que é que vocês sentem? Uns segundos. Se calhar sentem-se incomodados de eu estar a observar.
Sensações físicas, emoções, o que é que sentem neste momento? Quantas vezes vocês param para ler o que é que o vosso corpo está a comunicar com vocês, a falar com vocês? Porque a questão da mensagem que eu tenho a transmitir e como, e mais à frente qual o momento certo para o fazer, depende muito do quanto vocês estão centrados, concentrados, focados em vocês mesmos. Porque senão, garanto-vos, vão estar apenas e só a copiar ideias, a copiar percursos. Conseguiram sentir alguma coisa? Vontade de fazer xixi? Não? Foi-vos perguntado hoje de manhã o que é que vos torna únicos, o que é que vos torna diferentes. Não precisam de fazer de novo essa reflexão. Mas sabem responder. A maior parte das pessoas não sabe responder. Não tem mal. Nós podemos aprender a decifrar durante a própria caminhada. Desde que saibamos quando é que é o momento e como é que queremos iniciar essa caminhada. Fechando outra vez os olhos, espera, não fechem já, o que é para ler. Se não tivessem restrições nenhumas, porque nós temos sempre algumas, o que é que fariam neste preciso momento? Iniciavam algum projeto? Largavam algum projeto? Abraçavam alguém? Agora sim, podem abraçar a pessoa ao lado. O que é que fariam? O que é que a vossa voz interior vos diz? Que não seja copiar meramente uma ideia baseada no sucesso que alguém já teve. Porque é convidativo nós copiarmos ideias de sucesso. Mas o que é que vocês fariam, vocês? O que é que vos impede? É medo? É dinheiro, como dizia a Soraya? É o banco? O que é que vos impede de avançar? Questionem-se sobre isso. Qual é que é a mensagem? E eu coloquei aqui qual é a mensagem ao mundo, mas para mim começa por qual é que é a mensagem para o vosso mundo, para o vosso ser. Isso é que importa. Se vocês conseguirem fazer uma caminhada em que conseguem encontrar essa vossa mensagem, aí a magia acontece. Regra geral, nós estamos abaixo de um limite mais superior, chamemos-lhe assim. E como é que eu interpreto isto? Nós temos um corpo, temos uma região de instinto, digamos assim, no nosso sistema nervoso, temos um cérebro. E há uma comunicação constante. Nós captamos estímulos do meio, do mundo exterior. A nossa mente está programada para avaliar, para analisar, para comparar. E faz isto muito bem. E é muitas vezes com base nestas análises e comparações que eu digo: isto era um caminho interessante para mim. Não vou iniciar já, porque há este e este constrangimento. E, regra geral, são processos cognitivos, muito elaborados, muito pragmáticos, que são fundamentais, porque senão também o negócio não vive de romance, não é? Como nós falávamos no início. Portanto, este lado pragmático precisa de existir. Mas há algo superior. Há algo que nós podemos ter acesso através daquilo que nós intuímos. O que é que a nossa voz interior nos está a dizer? Qual é o caminho? Qual é... Hoje de manhã falava-se de será que te atreves a... E isto para mim é fundamental. Vocês atrevem-se a viver o caminho que têm que viver? Isso pressupõe que tenham a coragem de assumir que nem todos fomos feitos para ser grandes empresários. Nem todos fomos feitos para ser professores do ensino superior. Nem todos fomos feitos para ser colaboradores, funcionários por conta de outrem. Assim que vocês pararem, deixarem, nós, eu, todos os dias, de me analisar com base no que me rodeia, puramente no que me rodeia, eu vou ter acesso a algo mais interessante e se calhar ter a coragem de assumir: eu nasci para lavar pratos. Não é? Quantos de nós conseguem ter essa capacidade de dizer: esse é precisamente o meu caminho? Porquê? Porque o meu ser assim me diz, a minha voz interior assim me diz. Este para mim é a parte complicada. Nós crescemos numa sociedade que se compara continuamente. Se aquele conseguiu, eu tenho que conseguir. E é daqui que surgem os caminhos que nos trazem infelicidade. Sucesso? Talvez. Reparem que eu disse no início, as pessoas querem tanto responder a esta questão do momento certo para serem bem-sucedidas. Eu não disse para terem sucesso, porque o sucesso, quase de forma matemática, consegue-se implementar. Bem-sucedido é algo que vem de dentro. E para mim algo muito importante aqui é, quando nós atuamos de acordo com a mente, os prós, os contras, o momento certo, de facto os outros influenciam-nos muito. Quando eu atuo de acordo com a minha voz interior, com aquele que é o meu caminho, que eu sinto, aí verdadeiramente é quando nós começamos, na minha opinião, a influenciar os outros. É quando a magia acontece. A questão é, será que conseguimos viver com o facto de não sermos igual ao vizinho,
e não termos o que o vizinho tem? Portanto, para mim, o projeto somos nós, temos é que perceber, sentir qual é e assumi-lo. Não vamos ser todos iguais. E nós somos o momento, ou seja, somos nós que decidimos o quando, somos nós que sentimos a altura certa. Por isso nós temos que nos sentir, contactar, conectar com essa voz interior. E para mim o momento certo, esta frase claro que é clichê, mas quando tiveres certezas não terás dúvidas. Porquê? Porque quando o teu corpo te disser avança, tu vais estar preparado para correr qualquer risco, inclusivamente o de cair no dia seguinte, não tem mal. Inclusivamente o de falhares, porque essa falha é apenas uma falha aos olhos de quem te rodeia. Portanto, será sempre o teu caminho, será sempre esse teu momento. E que no final, ao olhar para trás, possamos dizer, faria tudo outra vez. E faria, com os altos, com os baixos, com os cancelamentos de casamento, não interessa, foi o meu caminho. Se eu mudava algumas coisas, possivelmente. Portanto, podia não fazer exatamente igual, mas tudo outra vez é o meu caminho. E pouco importa. Mas é preciso ter a capacidade, muito importante, de nos distanciarmos daquilo que é o caminho de sucesso que os outros estão a talhar para si próprios. Portanto, iniciem quando sentirem e o que sentirem que têm que iniciar. Para mim, é apenas isso que importa. É a única mensagem que eu consigo passar. Por isso, obrigado pela atenção.